A paz do Senhor. Como de costume, meus irmãos, a gente tem sempre trazido alguma reflexão da palavra de Deus para os irmãos. E nesta tão rica oportunidade que Deus nos proporciona, gostaria de estar mais uma vez compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Nesta oportunidade se encontra a palavra de Deus, a qual iremos meditar, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz assim a palavra de Deus: As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, de várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aí o versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, com a ajuda do Espírito Santo, nós meditamos nestes dois versículos. Sabemos que o apóstolo Paulo foi perseguido. Paulo, primeiro, ele perseguia o povo de Deus, mas aí teve um encontro com Cristo Jesus, né? E tornou-se um apóstolo. Começou a pregar o evangelho de Cristo. E Paulo foi perseguido, assim como todos os profetas antes. Jesus foi perseguido, porque todo o povo de Deus, desde a antiguidade até hoje, ainda é perseguido. Hoje, entretanto, não é mais aquela perseguição como de antigamente, que você não podia professar sua fé. Antigamente era assim, não podia uma pessoa, um crente, professar sua fé. E os discípulos, como os profetas, foram perseguidos. O povo de Deus foi perseguido. A gente vê até aqueles 3 jovens que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, mandou jogar dentro da fornalha de fogo ardente, porque eles não se dobraram àquela imagem que o rei levantou. E o crente fiel, o crente em Jesus Cristo, aquele que professa sua fé em Jesus Cristo, ele não se curva a outros deuses, a deuses estranhos, como a Bíblia chama. Pode o sangue doer na canela, como diz a história, mas ele está firme com Cristo. E a gente sabe que é desta maneira que o crente deve ser. E Paulo, ele diz isto, foi perseguido, mas porém o Senhor livrou ele de todas essas perseguições. E ele diz que todo aquele que quer viver piedosamente com Cristo Jesus vai ser perseguido. E Jesus também, ele diz assim, quando Jesus em momento algum, ele disse que nós seríamos viver uma vida fácil, uma vida sem luta, sem perseguições. Não, Jesus ele disse, não, no mundo tereis aflições. Mas Jesus disse, terei bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Né? Jesus ele mesmo diz, ele diz, no mundo vocês não vão viver fácil no mundo. Não, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Mas Jesus disse, perseverai até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E também Paulo, ainda escrevendo, nos ensina mais ainda, no versículo 18 de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: O Senhor me livra também de toda a obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, apesar de todas essas dificuldades, o Senhor, ele nos livra. A gente sabe que a igreja primitiva foi uma igreja perseguida, né? Jogavam os irmãos em plena arena para enfrentar leões, e eles mesmo assim não se drobaram aquele povo, enfrentavam e glorificavam a Deus através de todas aquelas perseguições e lutas. Eles continuavam exaltando ao nome do nosso Deus, glorificando a Ele. E às vezes nós passamos por uma provinha pequena,
às vezes uma pequena dificuldade e às vezes queremos murmurar. Vamos meditar na palavra e sabermos que isso às vezes que nós passamos é pouco para o que os irmãos da igreja primitiva, os apóstolos, os discípulos, antes do tempo de Jesus, antes de Jesus, do tempo de Paulo e de Silas, padeceram, mas nunca negaram a sua fé de cristão. E isto nos ensina muito, a nós dos dias de hoje, é um exemplo para nós. E as dificuldades, as perseguições, às vezes somos perseguidos nas escolas, nas universidades, no trabalho, né? Muitos até chegam, no caso das mulheres, ficam dizendo, mas por que você usa saia? Por que você usa saia? Né? É uma perseguição. É o que eu estou dizendo e meditando com os irmãos. Hoje a igreja não é perseguida como no tempo de Paulo, de Silas, mas a igreja continua sendo perseguida nos dias de hoje. E cabe a nós permanecermos fiéis, permanecermos firmes com Cristo Jesus, porque se está difícil, bendito é o nome de Jesus, se está ficando cada vez mais difícil, mas cabe a nós continuarmos glorificando e exaltando ao nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. E que nós não perdamos, irmãos, a nossa fé, mas sim continuarmos firme, perseverando na fé em Cristo Jesus. Paulo disse, não abraçai outro evangelho, senão o de Cristo, que eu testifico. Bendito é o nome de Jesus. E nós, irmãos, temos que continuar firme até o dia de Cristo Jesus. E nós ainda meditamos quando lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, só uma pequena parte. Nos ensina muito esse versículo e estimula a nossa vida cristã, a nossa fé, quando o escritor diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Oh, irmãos, eu sinto uma alegria na alma em saber que aqui nós vivemos perseguidos, é uma dificuldade terrível, as lutas, dificuldade vindo após dificuldade, mas eu tenho uma certeza, e eu sei que os irmãos têm, que é uma única certeza, é sabermos que nós temos uma recompensa para receber. A Bíblia diz que é uma coroa, e uma coroa incorruptível. Que nós, irmãos, Deus nos ajude a continuarmos fiéis, defendendo a nossa fé. Que quando uma pessoa perguntar, irmão, você é crente? Você possa dizer, sou crente em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos poderosamente. Que nós, irmãos, possamos continuar firmes até o dia de Cristo Jesus. Deus abençoe.